rogando a espiritualidade benfeitora do GECAF que nos atenda em nossas necessidades e que Jesus ilumine e abra nosso entendimento às lições que são propostas para a noite. A questão 785 do Livro dos Espíritos não faz suspense nenhum. Só que lá afirma a espiritualidade superior que não é, mas são. Eu coloquei como o maior entrave por ser o pai de todos os outros. Mas a espiritualidade afirma a resposta da questão 785. Qual é o entrave? O que impede o nosso progresso moral? A espiritualidade benfazeja responde. São o orgulho e o egoísmo. Então, como já ouvimos muitas expositivas sobre o egoísmo e já entendemos um pouquinho dele, porque quem não traz um pouco desse resquício, quem não vivencia uma das maiores chagas da humanidade, maior causador de todas as tragédias humanas, se chama egoísmo. Eu optei por falar um pouquinho, trazer algumas reflexões acerca, então, do pai de todos os entraves, o Senhor, orgulho nosso de cada dia. E aqui é uma oportunidade para descobrirmos o quanto somos ainda ou somos pouco orgulhosos. Porque muitos de nós já estamos vencendo esse vício tão arraigado. Bem, para a doutrina espírita, o orgulho é imperfeição moral que demonstra falta de humildade. Então, orgulho se contrapõe à humildade. Também já tivemos muitas expositivas e temos muito material e muitas encarnações para frente para podermos desenvolver a humildade, que vem de humus. A espiritualidade benfazeja, superior, ainda nos faz um alerta. Uma parcela da humanidade tem uma compulsão em controlar a vida alheia. E isso é por orgulho. E essa vida alheia não é a do vizinho, não é a do amigo. Hoje temos uma compulsão através das redes sociais, né, de controlar o que o outro está fazendo, onde está indo, o que está comendo. Mas nós temos essa compulsão demonstrada em nosso convívio diário, na nossa família. E um exemplo muito comum é em relação aos filhos. Algumas famílias que elas se com pessoas muito bem estabelecidas, muito bem colocadas no mercado de trabalho. Então, uma família de engenheiros, muito bem sucedidos. Naturalmente, essa família deseja que seja continuada nos filhos essa profissão. Não conhecemos famílias de dentistas, de médicos, de professores. Então, quando essa habilidade é nata e há uma tendência e um interesse dos filhos por seguir a profissão do pai, ok, tudo bem, por que não? Existem famílias de sucesso, todos na mesma profissão. Abrem empresas,
na área. Perfeito. A questão é quando eu quero que o meu filho seja sucessor na empresa. E eu vou persuadindo para que ele tenha uma formação em economia, administração e vá se formando e se fortalecendo nesse ramo e ele vai se frustrando. Mas no caso numa engenharia, o filho até se forma porque tem a capacidade, as faculdades mentais para tal, as intelectuais, eu quero dizer, para conseguir o diploma. Porém, quando chega ao fim do curso, ele tem certeza que o que ele gostaria mesmo era ser músico. Então, esta compulsão em controlar a vontade, em controlar a vida do outro, não passa de orgulho. Existem pessoas que têm orgulho de ter aquele sobrenome. Eu sempre brinquei com meu marido que eu não gostaria de ser Ferreira. Eu queria ser Ferreira de Albuquerque, como a mãe dele era, né? E sempre numa brincadeira eu pensei, será que isso no fundo também não é orgulho? Opa, vamos parar para pensar, né? Não é qualquer Ferreira como tem por aí, né? Simples Ferreirinha. Ferreira de Albuquerque é muito diferente. Orgulho, orgulho de raça. Orgulho de ter chegado onde chegou, orgulho, que comanda a vida de muitos de nós, né? Descendência, essa questão de descendência, né? Descendência alemã, italiana, nasceu onde? Aqui. Vamos valorizar a cultura daqui, tudo daqui, onde estamos, no momento presente, sem orgulho, certo? Definição de orgulho, né? Orgulho é um exagero de autovalorização, sendo uma opinião a nosso próprio respeito que não se iguala à nossa realidade interior. É uma máscara que eu uso de ser muito bom naquilo que eu faço, certo? E aí há um alerta também da espiritualidade que tanto nos ama e que quer nos conduzir ao caminho das virtudes, ao desenvolvimento das virtudes, para que a gente vá lapidando esse vício moral tão sério, né? Ela nos diz, aquele que só encontra felicidade na satisfação do seu orgulho e dos apetites grosseiros é uma pessoa infeliz. Ela está sempre armada, ela está sempre preocupada, ela está sempre muito ansiosa para estar provando que é muito boa, que é melhor, né? Os orgulhosos, geralmente, tá? Isso é uma definição assim também da espiritualidade. No Evangelho é colocado que os orgulhosos se apoiam em princípios de total submissão a regras e costumes sociais. Sabe aquela pessoa que é muito rigorosa? Que exige do outro um comportamento sério? Que exige do outro uma lisura, mas nem sempre a tem, a possui. Possui uma inclinação ao puritanismo, ou seja, um falso moralismo. Então, tudo isso é para nos analisarmos, não é para avaliar os outros. É para ver onde eu possa ter alguma coisa dessas características, né? Então, são pessoas muito, muito rígidas com os que convivem, com os que conhecem, são julgadores, em especial da conduta alheia, né?
no Evangelho, no capítulo 12, Francisco Xavier, veja, o Evangelho foi escrito em 1864. Olha o que diz para nós, que às vezes nós somos tão, mas tão orgulhosos que nós desenvolvemos o melindre, né? Aquela pessoa que se ofende por qualquer coisa. E às vezes alguém fala uma coisa meio que sem intenção de ofender, que jamais imagina que vai atingir o nosso orgulho. Ela faz uma observação e a gente que é de cristal vira um caco, né? Se destrói por causa daquela palavra, por causa de uma comparação. O nosso orgulho é ferido e a resposta vem como um chicote, né? Áspera. Sabe aquela suavidade que a gente tem para falar? É quase um rugido, né? Porque se ofende. Isso é melindre. A gente não suporta que o outro, porque nós nos julgamos muito melhores, uma comparação. Diga que o seu marido é igual à mãe dele. Faça essa comparação. Ou o contrário, o marido de uma é igualzinha à sua mãe. Quase divórcio, né? Porque a DR vai ser longa. Melindre, porque nós não suportamos ser comparados. Porque nós enxergamos muito bem os defeitos da nossa mãe, da mamãe do nosso marido, né? Da cunhada. Mas os nossos, nós somos tão bons, né? Quando o outro aponta, mesmo que sem intenção, coitado do outro, vai ouvir. Isso é o orgulho nosso de cada dia, que é inflado. Eu até, quando sou orgulhosa, me sinto mais alta, né? Eu fico forte quando estou manifestando o meu orgulho. Nós somos assim. Então, a menor comparação nos irrita, nos fere. Orgulho ferido nos deixa ressentidos, magoados com o outro, porque como assim eu faço tudo, ele vem me comparar com a pessoa difícil da minha mãe, da minha irmã mais nova, e assim por diante. Então, o Evangelho, em 1864, já nos descreve como somos no dia a dia. Não é acaso o orgulho ferido que nos faz repudiar, né, qualquer observação, rejeitar encolerizados, porque é assim, quando eu falo que a gente chega a rugir, né, é a cólera, é a ira que nos pega ao responder o outro. A nossa reação é mais ou menos assim diante da questão. Bom, nós temos aqui, né, de se perguntar, será que o orgulho traz algumas consequências para o nosso espírito, para a nossa essência, né? Olha, gente, algumas, né? O Evangelho também nos traz um exemplo magnífico, tá? Uma passagem que eu vou ler só o iniciozinho aqui, é para não perder a riqueza de detalhes, né? Então, o sofrimento moral, quando nós formos levados a nos enxergar tal qual realmente somos. Isso vai acontecer só no desencarne, só nessa ocasião que vai cair totalmente a nossa máscara, né? Não tem como enganar ninguém. Então, é o sofrimento moral, o maior sofrimento que nós podemos ter. E tem aqui nas instruções dos Espíritos, do capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, o relato que é assinado por uma rainha de França. E o título é Uma Realeza Terrestre. Então ela coloca assim,
Quem melhor do que eu pode compreender a verdade das palavras de Jesus? Meu reino não é deste mundo. O orgulho me perdeu na terra. Que trouxe eu comigo da minha realeza terrena? Nada, absolutamente nada. E como que para tornar mais terrível a lição, ela nem sequer me acompanhou até o túmulo. Rainha entre os homens, como rainha, julguei que penetrasse no reino dos céus. Que desilusão! Que humilhação! Quando, ao invés de ser recebida aqui tal como soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que eu julgava insignificantes e aos quais desprezava por não terem sangue nobre. Como então compreendi a esterilidade das honras e grandezas que com tanta avidez me sequestraram na terra? A ilusão do poder. Onde estão os cetros, as coroas, os mantos, o trono de tantas realezas que passaram pela terra, que permaneceram no poder vitaliciamente? Onde estão? E aí, onde se tem a passagem do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, que quer dizer ao materialismo, a matéria, uma declaração da espiritualidade. Infelizmente, sempre há no homem que possui bens de fortuna um sentimento tão forte quanto o apego aos mesmos bens, o orgulho. Certo? É muito difícil essa aprovação da riqueza, da inteligência, da beleza e do poder pela questão do orgulho que acarreta consigo. Nós somos frágeis ainda para passar por essas provações citadas aí. Bem, essa é a questão, então, do nosso sofrimento, tá certo? Vamos para frente aqui que eu tenho mais assuntos sobre o orgulho para a nossa autoanálise e autoconhecimento. Vamos entender onde está a raiz desse mal. Onde será que nasce o orgulho? Do instinto de conservação. Portanto, ele é nato. Mas ele pode evoluir, gente. Que maravilha! O instinto de conservação, onde nasce o orgulho, pode evoluir para amor a si mesmo. Alguém já parou para pensar, de verdade, o que é amar a si mesmo? É o autocuidado. Quem se ama, se cuida. Cuida da própria saúde, tomando medidas básicas. A água necessária para o seu corpo. O exercício mínimo na semana para manter a qualidade de vida. As consultas periódicas, as idas periódicas a um consultório médico, o tomar a medicação necessária, a sua faixa etária, seu problema de saúde, uma alimentação mais baseada em grãos, do que dá na árvore, na terra, do que nas prateleiras do mercado. Essas escolhas certas indicam amar a si mesmo.
Começa com o autocuidado, porque o nosso corpo é instrumento da nossa evolução e progresso moral. A outra questão do amar a si mesmo é o cuidado com o sono, é dar aquela paradinha para fazer uma visualização terapêutica, né? Que é uma tentativa de meditação, para uma leitura edificante, aquela parada para observar a cor do céu hoje. Nossa, eu nem vi o dia passar, gente, cuidado! Você não está se amando, você não está observando o caminho, você não está conversando, olhando nos olhos dos que te rodeiam. Então, amar a si mesmo é um conjunto de atitudes em nosso próprio favor. O amor a si mesmo evolui para amar ao próximo. Se eu não me amo, gente, sinto muito. Não vem dizer que você ama o próximo. Você respeita, você admira alguns, papapá, você gosta de outros, mas você não ama o próximo. Quando nós amamos ao próximo e a nós mesmos, nós desenvolvemos o amor a Deus. Gente, perceberam aqui? O maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Porém, o caminho para chegar a esse mandamento, ao cumprimento desse mandamento, é inverso. Eu preciso me amar. Aprendendo a me amar, eu vou amar ao próximo como a mim mesma. Pronto. Eu descobri que eu amo a Deus. Porque, por enquanto, a maioria de nós teme, porque desconhece, porque não o sente, porque não permite Deus, não sente Deus em sua vida. A maioria teme, ainda não ama. Estamos no caminho, estamos no processo, já estamos aqui. Quantas vezes já viemos, retornamos, ouvindo lições, grupos de estudos para isso. Não vamos nos achar tão malzinhos assim. Estamos a caminho, já fazemos a opção de, ao invés de ficar no sofá, com essa frescurinha do tempo noturno, nós estamos aqui para ouvir as lições do Mestre, do Evangelho. Agora, o perigoso aqui é quando degenera-se o instinto de conservação, então ele se transforma em amor próprio. Aí é aquela coisa, né? Que eu me acho super ótima, melhor que o outro. Porém, esse amor próprio que advém do papai de todos os vícios, o orgulho, ele se transforma numa porção de coisinhas. Vamos ver? Filho primogênito do orgulho é ele. É o ego doente, é o egoísmo. Do egoísmo já falamos várias vezes. Então, essa irritação, essa raiva, cólera é raiva. Porque isso me dá uma raiva, porque eu fico com raiva. Vamos começar a nos analisar quantas vezes eu uso a palavra raiva no meu dia. E começar a corrigir esse sentimento. Se você expressa, você sente. E a raiva adoece. Todos esses sentimentos adoecem. A vaidade. Essa vaidade externa aí nem é tão grave como aquela vaidade desse orgulho de se sentir melhor. A vaidade do conhecimento. Conhecimento deve ser compartilhado. Jamais guardado só para si. Ele não tem serventia nenhuma. É um talento enterrado. Conhecimento não compartilhado é talento enterrado. Conhecimento estimula progresso, mudanças. Então,
vamos cuidar. A avareza. A avareza naquele sentido de acumular para si. Acumular. Bens materiais, dinheiro, fortuna, né? E ainda dá trabalho quando desencarnar, porque nem fez inventário, né? Nem fez testamento, perdão. Dando trabalho para os herdeiros, para quem, porque não vai levar. Então o avarento é aquele que acumula, que são mais e mais propriedades e fortuna acumulada, e não pensa em deixar já estabelecido. Para quem que vai deixar? Porque não vai levar nada daqui que não seja os próprios valores, as virtudes, o que conquistou de melhoria moral. Né? Ainda desencarne e dá trabalho para quem fica. A avareza. Né? O ciúme também discorremos exclusivamente, né? Terrível doença da alma, que escraviza quem está próximo da gente, que destrói vidas. Né? Então, o amor próprio causa a inveja, o melindre, que eu já falei algumas coisinhas. Ai, aquela minha amiga, nunca mais eu vou desejar feliz aniversário. Ela esqueceu do meu. Então, melindre é orgulho. Gente, olha como eu sou importante, esqueceram do meu aniversário. Então, analisar as nossas atitudes. Melindres são coisinhas, são quisilas, gente. Não me olhou no mercado, fulano. Estava com tanta pressa, tão cansada depois do trabalho no mercado, que não viu você. Não foi que ela não te olhou. Você não é o centro do mundo, do mercado, da farmácia, de lugar nenhum. Nós somos apenas mais um na multidão. As pessoas podem não nos ver mesmo. O orgulho que faz a gente pensar assim. E a ilusão é essa ilusão que nós temos muito presente, né? Principalmente nas pessoas que conquistam um sucesso. Elas acham que sempre estarão no topo, mas um dia outro fará um sucesso e vai ocupar o topo. Essa ilusão de que o sucesso, a beleza, a juventude não vão passar. Essa ilusão. Agora, a maior de todas as desilusões é aquilo, no desencarne, descobrir quem realmente nós somos. Quem de verdade, através dos nossos sentimentos, pensamentos, desejos do dia a dia, né, que vão ser desmascarados nessa hora. Então, aqui é para entender um pouquinho de onde vem esse vício moral, certo? Aqui existe um errinho, né, de interpretação, né, gente? Eu gosto muito de elucidar essa passagem dos bem-aventurados, os pobres de espírito. Sabe por quê? Quando vem alguém que fala aquelas coisas que machucam, tem gente que faz isso, que machuca e que ferem de verdade sem a gente merecer, tem sim. Tem aquela pessoa invejosa que despreza um trabalho que você foi apresentar, um projeto, que desdenha dele, sim. Aí você sai usando como xingamento, é um pobre de espírito. Equívoco de quem acha que a pessoa é invejosa, que a pessoa que desdenha é um pobre de espírito. Ela é um rico de espírito, muito rico. Porque os pobres de espírito indicam aquelas pessoas que não tem nada que perturbe em suas almas, que nem estão aqui mais, gente. Pobres de espírito são espíritos elevados, que alguém se candidata aqui a ser um pobre de espírito. Vamos ver. Não tem invejas, ódios, rancores, véus de ilusão e desejos de vingança. Alguém que se candidata a ser xingado
de pobre de espírito? Eu não. Então, Jesus chama de bem-aventurados os pobres de espírito e diz que a eles pertence o reino dos céus, porque são humildes, contrapondo qualquer coisa de orgulho. Então, humildade é diferente de pobreza, tá? Não é chinelinho de dedo. Ai, vi uma pessoa tão humildezinha hoje aqui, tão vestida tão mal, de chinelo de dedo. Tá caro, gente. Tá caro o chinelo de dedo. Né? Veja só, não é aparência, gente. Humildade é interna, atitude interior perante a vida. Tá? É a submissão à vontade divina. Humildade é resignação ao que nos acontece, a um revés financeiro, a uma doença crônica ou incurável. Atitude interior perante a vida, uma abertura, não é máscara. Humildade, como eu falei, não tem a ver com pobreza. Eu sou assistente social e eu tive a oportunidade, eu faço muita visita, de encontrar uma casa onde tinha uma plaquinha: não aceito doação de nenhum tipo. A pessoa não tem renda, já alcançou a maioridade, né, de idoso, tem direito a benefício do governo, está passando assim por várias situações de necessidade e colocou isso no portão. Isso é orgulho. Vergonha. Vergonha, gente, nada mais é do que um disfarce do orgulho. Ai, eu nunca vou ser capaz, né? Tem trabalhador que fala assim, né? Trabalhador da... Não vou ser capaz de chegar aí na frente e falar como Danilo, com tanta propriedade, como Benhur, que localiza na era histórica todos os fatos acontecidos à época de Jesus, como fulano de tal, como Beltrano. Orgulho. Porque cada um tem a sua maneira de expor, cada um tem o seu grau de entendimento e se propõe a passar. Nenhum dos expositores é melhor do que quem está sentado aqui. Tem conhecimento de tudo. É um espírito evoluído. Pelo contrário, somos os mais comprometidos que vimos aqui repassar alguma coisa que a gente estudou sobre um tema. Apenas isso. Então, nada disso, gente, nada de... humildade não é uma aparência de vítima, de coitadinho, tá? Existem pessoas que se vestem de grife, que têm uma condição de andar com joias e têm uma atitude diante dos seus subordinados, dos seus parentescos, dos seus amigos, assim que, né, falam várias línguas, não ficam de gabolice, né, são discretos, são respeitosos com tudo e com todos. Tá? Atitude interior perante a vida é humildade. Então aqui, ó, os disfarces do orgulho, né? Aí que eu falei, o melindre, já falei para vocês que é um belo de um disfarce. A vergonha é outro, né? Então, adolescente, principalmente quando está num grupo, eu não vou apresentar, né? Na escola, lá. Eu não vou, fala você. Eu tenho vergonha, eu morro de vergonha, que vergonha? É medo de julgamento, é medo do que os outros vão pensar ou falar a seu respeito. Orgulho, os outros vão falar de qualquer jeito. E é problema de quem fala, né? Mas ainda quando se é adolescente, a gente entende. Mas tem adulto que de jeito nenhum
abre a boca durante uma reunião de 1h30 para contribuir ou para questionar absolutamente nada, porque vou tropeçar, quando eu falar, vou gaguejar. Orgulho, medo do julgamento. Então, autoconhecimento, esta é a chave para nós percebermos como o orgulho surge em nossas atitudes, em nosso comportamento do dia a dia, gente. E esse autoconhecimento tem uma das respostas mais curtas e das orientações mais longas do Livro dos Espíritos, na questão 919. É o conhece-te a ti mesmo. Esse autoconhecimento é conhecer a si mesmo. Aí vem lá, eu acredito que seja Santo Agostinho que responde essa pergunta, né? É uma das orientações mais longas, acho que vai 1,5 páginas, mais ou menos. Ele dá a receita de como a gente começar o autoconhecimento. O início desse processo. Porque hoje tem obras que dizem inteligência emocional e assim por diante. É disso que está falando. Quando eu me conhecer e souber as minhas reações, os meus sentimentos, os meus vícios morais, eu vou colocar luz nas minhas sombras. E colocando luz nas minhas sombras, eu já começo a ter um autocontrole tranquilo sobre esses meus vícios morais, que se mostram através das minhas atitudes, do meu comportamento, da minha convivência, principalmente na família, né? Com os mais próximos a gente se revela bastante, quase 100%, quase. Nem para eles a gente se revela, porque às vezes a gente afastaria os próprios do convívio se revelasse tudo o que sente, o que pensa, né? É por aí, gente, tá? Então, autoconhecimento a gente consegue, seguindo essa orientação da questão 919 do Livro dos Espíritos e estudando a doutrina. Você vai se descobrindo. As palestras também são um momento muito bom para ir se percebendo, né? E ir se melhorando. Então, aqui, ó, conhecimento, admita que você realmente é orgulhoso. Aí, eu admitindo, eu começo a mudar. Primeiro passo da terapia para o orgulho. Certo? Para quem quer evoluir, para quem quer continuar assim, estacionado, está tudo bem. Fica igual, não admita. O orgulho ainda está no comando. Mas temos tempo para evoluir. Bom, aqui são alguns dos disfarces. Eu não vou ficar falando de tudo, gente, porque cada um deles daria uma expositiva, tá certo? Mas eu quero ver o que eu gostaria de colocar aqui. Algumas eu vou falar só. Eu posso falar que eu sou extremamente dedicado àquilo que eu faço. Né? Não, eu sou coordenador de tal setor, mas eu sou o primeiro a chegar, eu sou o último a sair. Na verdade, eu quero ter o domínio e o controle de tudo. É um disfarce do orgulho, tá? Eu sou uma pessoa muito perseverante. Na verdade, eu não passo de um chato. Disfarce do orgulho, tá? A alegria, essa alegria barulhenta de eu falar de tudo para todos, às vezes é gabolice, gente. Né? E às vezes quando a gente não é assim, de ficar falando o que eu falo, eu sou poliglota, né? Não sou, eu estou falando que eu sou. Eu estou me gabando, querendo ser melhor do que os outros. Olha, eu consigo falar 5 línguas
E eles não falam, José não fala nem marmento português. Então, a gente tem que tomar cuidado que a nossa alegria não seja exibicionismo, gabolice para os outros, né? Estou tão feliz que eu conquistei o carro que eu falei que ia conquistar em 2000. Eu estou me exibindo, me gabando. Orgulho, né? Essa descontração que em qualquer... Você está num velório, doente, querido, amado lá pelos familiares e você está lá descontraído, enfim, foi para a terra dos pés juntos. Isso não passa de um desrespeito. Ai, vou descontrair esse ambiente fúnebre, triste. Desrespeito à dor do outro. Essa dor não te pertence, mas pertence à pessoa que está lá. Não precisa fazer cara de tão triste assim, mas de respeito àquele momento ao outro. E tudo isso é disfarce do orgulho. Cuidado com a caridade. Por que eu faço caridade? Porque eu quero me mostrar diante dos outros? Que eu quero humilhar aquele que precisa da minha ajuda? Muito cuidado com a caridade. Às vezes a caridade é orgulho. Tá? Onde é que eu vou falar? Ai, o amor. Ai, como eu amo. E na verdade tem ciúme, é possessivo e tem uma paixão desenfreada, né? Quer controlar a vida do outro, se acha dono da outra pessoa. Então tem que tomar muito cuidado aí no disfarce do orgulho por amor que não é. A autoestima eu já falei lá atrás, o bom gosto e o capricho pode ser luxo, pompa, opulência, disfarce do orgulho, tá? A sabedoria transformada em astúcia, o mundo é dos espertos. Como a gente ouve na cara isso? Fulana, mas eu não consegui, mas o mundo é dos espertos. Eu sou esperto, você não é, por isso você não conseguiu. Esperteza não é inteligência. Esperteza um dia vem à tona e vira vergonha. Então, o orgulho é a ilusão do espírito encarnado ou desencarnado que acredita piamente ser melhor do que é. Essa é uma definição bem séria, né? Então vamos ver aí para não cair nessa. Existe terapia para o orgulho? Existe cura para esse vício tão arraigado em nós? Sim! Aquilo que virou um jargão, né, gente? Jesus ensinou, ele falou para nós. 2 formas de tratamento espiritual. Nós vamos pelo amor ou pela dor. Todo mundo fala, não vai pelo amor, vai pela dor. Mas quem vai pelo amor? Não estaria aqui. Quem vai pelo amor? A gente não ama nem a si mesmo o suficiente. Como é que vai pelo amor a algum lugar? Nós vamos pela dor mesmo. Infelizmente, pela nossa teimosia, pelo nosso orgulho, nós somos levados a Deus, ao caminho de Jesus, pela dor. E essa dor que nós conhecemos muito bem, né? O sofrimento é companheirinho, né? Pelas dores físicas, pelas doenças. A pandemia veio aí como uma mestra, porque nós somos tão acomodados que lá de século em séculos a espiritualidade sob as ordens divinas, ela traz um chacoalhão para a gente, uma sacudidela violenta. Vamos, humaninhos, vamos sair dessa zoninha de conforto achando que tudo é
praia, futebol e carnaval. Viajar e aproveitar. Vamos pensar o que estamos levando de bagagem para o retorno à pátria espiritual. Então vem a pandemia como uma dor que deixou várias sequelas em todos nós. Sequelas físicas, sequelas emocionais, separações pelo desencarne de queridos, de entes queridos. Nós estamos ainda remando no orgulho. Quanta dor ainda teremos que passar para resolver trabalhar o orgulho em nós? Para dar esse primeiro passo. Não, tudo bem, eu perdoo. Mas quando eu vejo aquela pessoa que em 1900 e bolinha me deu uma resposta atravessada e eu não gostei, eu não gosto de encontrar aquela pessoa. Tanta gente boa para eu encontrar, por aí eu encontro aquela pessoa. Olha o orgulho nosso, olha a ofensa, o ressentimento, a mágoa. Quem adoece? Então, essa forma nós conhecemos muito bem, a do sofrimento, né? Mas a do amor é o elemento chave, né? É a conscientização de que somos filhos de Deus. Então, merecedores de toda a abundância do universo, gente. Pararam para pensar? Nós fazemos um exercício aqui na casa, no estudo do Evangelho, que todo mundo muda o sobrenome, né, Michele? O sobrenome de quem vem ao Evangelho às quintas é Lindo. É Linda. É Neuza Linda. Na aparência? Não, na essência. Como criatura vinda das mãos de Deus, com todas as faculdades necessárias, com a divindade em germe em mim, com todas as virtudes aí para brotarem. Basta eu saber usar o meu livre-arbítrio nas minhas escolhas. As minhas escolhas são provenientes do livre-arbítrio. Eu tenho tudo. Deus, ao me criar, disse, vai, filha, desenvolva, cresça, evolua. Então nós temos a abundância do universo, mas reconhecendo, não se fazendo de vítima, porque eu, por que comigo? Para pensar em que planeta eu vivo. Expiações e provas, onde a dor e o sofrimento prevalecem por conta dos vícios morais, egoísmo, orgulho e todo o restante. O que eu estou fazendo comigo? Eu estou aproveitando essa oportunidade, encarnado aqui, para aprender, reparar e evoluir? Estou estacionário. Então aqui fala que a humildade é firme, é segura e é a mais nobre de todas as virtudes. Né? Então o orgulho é grilhão, gente, é corrente que nos impede de evoluir e nos mantém presos às reencarnações, tá? Humildade é chave e abre os pontos da perfeição. Orgulho é o vício que nos afasta de Deus, porque humildade é atitude de submissão e orgulho é revolta. Tá vendo? Humus, terra, humildade, atitude de submissão a Deus. Resignação é isso, é aceitar os desígnios. São lições, não são castigos. Castigo é coisa nossa, nós nos castigamos. Orgulho é revolta contra Deus. Quando eu pergunto por quê, eu estou me rebelando. Não estou me submetendo à vontade. E quantas vezes no dia a gente pergunta por quê? É para pensar, tá bem?
Eu, antes de... Né, vou deixar aí o que eu consultei, gente. As questões do Livro dos Espíritos são fantásticas. Elas vão falar sobre o orgulho assim, com muita clareza e com uma linguagem muito clara. Mas assim, não é para ninguém sair daqui cabisbaixo, triste, mas esclarecido, com um maior conhecimento sobre si mesmo, com um poder de autoanálise maior, para se estudar, se conhecer. E a espiritualidade, ela é tão amorosa que ela nos fala assim: se o orgulho é o germe de uma multidão de vícios, a caridade produz muitas virtudes. A caridade moral, gente, porque a material é obrigação nossa. Mas a moral, que é a indulgência, a benevolência e o perdão, desenvolve todas as outras virtudes. Da caridade derivam a paciência conosco mesmo. Né? A paciência vai fazer com que nós nos enxerguemos tal como somos, porém vai dizer, eu não sou assim, eu estou assim. Estou no processo. Cada dia melhorando um pouquinho. Eu posso pedir isso através de preces. Que eu me melhore. Que eu me conheça. Então, sejamos pacientes e compassivos conosco mesmos. Mas a pressa é nossa, tá bom? Nós temos o tempo. A dor vem porque a gente está muito acomodado. É alerta, é para dar um impulso. Pare de olhar tanto para a matéria. Somos espíritos de uma experiência na matéria só. De passagem. Só. Daqui a pouco estaremos de malinhas prontas. Em 100 anos, ninguém que está aqui, nem as crianças, estarão aqui encarnados. Estaremos reunidos no plano espiritual. Então, da caridade também deriva a prudência. E o amor é a reunião de todas as virtudes. Então, vamos desenvolvendo aos poucos o amor a nós mesmos, ao próximo, assim amando a Deus. Grata por vocês terem sido orelhão até esse momento. Espero ter contribuído um pouquinho. E vamos olhar para dentro de nós mesmos, fechando os nossos olhos, agradecendo a divindade pelo dia de hoje, por tudo o que ocorreu conosco no dia de hoje, pela água do banho, pela água que cozeu nossos alimentos, pela água que nos banhou, pelo alimento que nos nutriu, fortaleceu, por termos as pessoas que amamos convivendo conosco, pelos amigos, pela família, pelo momento atual, pela oportunidade de estarmos encarnados e desenvolvendo alguma virtude, agradecendo a espiritualidade benfeitora do GECAF, que nos ampara, que nos dá o tratamento necessário, que nos fortalece a fé. E a Jesus, nosso mestre, modelo e guia, por nos oportunizar, estarmos vivendo, vivenciando, aprendendo, revendo suas lições, que saibamos tirar o melhor proveito das suas lições, mestre querido, e que sua luz esteja conosco e nos acompanhe durante toda a semana
e até a oportunidade do retorno a este ponto de luz. Se conosco, Senhor, sempre. Assim seja.